aos Coríntios, capítulo 11. Os meninos podem sentar, tá? Agora, para a palavra, podem sentar. Todos. Não deixe ninguém tomar água, sair, conversar. Vocês são obreiros, percebeu alguma coisa? Levanta, vai lá e dá um toque na pessoa que de repente está aí sem reverência. Amém? Primeiro aos Coríntios. Eu quero um versículo só. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1. Eu vou ler uma vez, depois nós vamos ler em conjunto. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1, 2, 3. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. De novo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém. Nesse cara. Glória a Deus. Diga a pessoa que está do lado: Jesus, minha referência. Jesus, a minha referência. De novo: Jesus, a minha referência. Jesus, a minha referência. Agora diga para ele: Jesus é a tua reverência. Jesus é a tua referência. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Quem fala aqui? Apóstolo? Apóstolo? Apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, ele que nasceu em Tarso, capital da Cilícia, por volta do ano 10 da era cristã. O apóstolo recebe duplo nome. Quem sabia que o apóstolo Paulo tinha dois nomes? Paulo e nome judaico, e Paulo de origem latina. Ele pertence a Benjamim e herdou de sua família a cidadania romana. Ele é o grande escritor do Novo Testamento, grande conhecedor da Sagrada Escritura. Isso aqui que é fundamental, né? Grande conhecedor da Escritura. Aleluia. Terminou sua vida decapitado em Roma. Ele merece um destaque maior por ser autor de várias cartas. Por que várias cartas? Porque são muitas páginas escritas que se tornaram cartas. Em Damasco, Paulo teve uma grande reviravolta em sua vida. De perseguidor das comunidades cristãs, transforma-se no maior organizador de comunidades e maior divulgador do Evangelho. Por isso a importância da célula na casa. Por isso a importância da célula na casa. Diga: por isso a importância da célula na casa. Amém? É um homem transformado radicalmente por Jesus no caminho de Damasco. E daqui para frente tudo se torna relativo diante do bem superior, que é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para ele, o anúncio do Evangelho se tornou-se uma obrigação. Conforme o costume judaico, Paulo, por volta dos 13 anos, por volta de quantos anos? 13. Ele foi enviado a Jerusalém para estudar os ensinamentos dos judeus. Foi aluno
Diga Maniel, grande conhecedor da lei. Paulo é apresentado ao público pela primeira vez no martírio de Estevão, que está lá em Atos dos Apóstolos 7:58. Esse martírio de Estevão foi uma das mortes mais, sabe, para mim, ao meu ver, de pavor. De pavor. Porque você é apedrejado até a morte. Apedrejado até a morte. Eu quero que você imagine aí, de repente você receber várias pedradas, e não pedrinhas, mas pedras, pedradas, por toda a parte do teu corpo. De repente ele dá uma marteladinha na ponta do dedo e a gente pula até umas horas, é ou não é? Imagina você receber pedra na cara, misericórdia, no dente, quebrar os dentes e etc. E Paulo participa disso. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele prega o Cristo ressuscitado. Que fé! Você não tem o conhecimento desse Jesus, mas você prega a ressurreição, prega que Ele existe, que Ele ressuscitou. E essa função de Paulo, mais tarde, meu Deus, torna para ele realmente um desafio. Diga, um desafio. Diga para a pessoa que está do lado: Paulo foi desafiado a vencer o estudo, foi desafiado a vencer o conhecimento, foi desafiado a vencer o seu eu, para pregar o Evangelho de Cristo para muitos. Diga a pessoa que está do lado: é isso que Deus quer fazer de você. Aleluia. Quem recebe, levanta a mão e dê um prato de glória a Deus. Aplauda o Senhor de glória. Quem recebe, quem recebe. Aleluia. Interessante que Paulo encontra acolhimento em muitas casas de famílias. A igreja doméstica é centro de um fundamental na missão de Paulo. E é uma igreja de dentro do convívio familiar, a serviço da dignidade das pessoas que nela se reúnem. Hoje nós falamos de reunião em casa, de estarmos juntos celebrando, de estarmos juntos no partir do pão, de estarmos juntos nas orações, de estarmos juntos na Bíblia Sagrada, enfim. Isso parece célula, mais uma reuniãozinha. Não, isso não é o meu chamado. Amados, enquanto nós não tivermos importância com vidas, com almas, nós nunca poderemos chegar em um estágio como o de Paulo. Paulo ele tinha muita preocupação em vidas, em almas. Ele organiza grupos nas casas, e esses grupos que ele começa a organizar nas casas crescem de uma maneira sobrenatural. Diga, sobrenatural. Sobrenatural. E ali o evangelho é pregado. A Bíblia diz que acontecia sinais, prodígios e maravilhas através dos apóstolos. Sinais, prodígios e maravilhas através dos apóstolos. Nós lemos em Eclesiastes capítulo 3 que há para todo propósito um tempo determinado. Por quem? Deus. Por quem? Deus. Por Deus. E é nesse tempo que você precisa, em nome de Jesus Cristo, ter o conhecimento que Jesus é a tua referência. Se o Senhor é a tua referência, você tem chamado, Ele te escolheu, Ele vai te levantar,
E você não pode, de maneira alguma, se deixar comprometer concernente às falas contrárias no universo espiritual da parte daquele que nos odeia, que se chama Satanás. Você tem que dar legalidade para a voz daquele que tem sobre você um grande legado, uma grande porção, que é o Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, quando relata da descida do Espírito Santo, amados, algo extraordinário houve ali, aconteceu ali. Línguas como que de fogo. Eu facilmente começo a orar, eu quero falar em línguas, glória a Deus, mas também tem renovo em línguas estranhas. E Deus verdadeiramente se manifesta quando nós damos vazão no lugar. Mas você precisa ter essa reverência de Cristo. Você precisa ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo, dando ocasião a quê? A acreditar que o Senhor te ama, Ele tem um plano na tua vida, Ele tem uma obra, e essa obra não vai cair por terra nesse tempo, mas vai ser realizada em nome de Jesus. Porque quando você não acredita, não toma posse, Satanás, ele toma frente. Nós estamos orando no monte ontem à noite, e aí veio um pastor, e ele não falou que era bicho. Ele veio nos advertir para que nós pudéssemos ter uma vigilância de um sujeito que estava armado ali. E por ser à noite, ele ficou preocupado. E ao sair, ele falou: olha, Deus começou a me encobrir e levar vocês para avisar, para que vocês fiquem vigilantes acerca disso. Mas eu já tinha visto esse elemento na parte da manhã. Nós estamos em 2 horários. Na parte da manhã eu já tinha visto ele subindo fumando. E ele falou: ele está de mão armada. Só que quando ele veio para o meu lado, eu senti que ele iria fazer algo. Eu coloquei a mão aqui atrás, ameacei de tirar, e foi na onde que ele se intimidou e conversou, falou comigo: tudo bem? Tudo bem? Isso que passou. Desceu. Aí, conversando com ele, ele começou a contar o testemunho dele, que ele ressuscitou da morte, que o Senhor fez ele ressuscitar. E quando ele conta, eu falei: mas o que houve? Ele falou: deu um infarto. Eu falei: é? E ele começou a contar toda a experiência. Só que ele, quando ele começou a contar a experiência espiritual, aí você, já fica advertido. E ele contando a experiência, que quando ele estava ali, chegou um sujeito alto, que ele foi para a UTI, sujeito alto, todo de preto, e chegou e veio de encontro a ele e disse, uma cara bem grata: eu vim te buscar. Ele disse que olha, você precisa ter autoridade com Cristo e vida com Cristo, porque pessoas brincam com o mundo espiritual. O mundo espiritual ninguém pode fugir. Bruce Lee não pode fugir do mundo espiritual, e ele era um excelente lutador. Mas será que ele conseguiu lutar? Não conseguiu. Vencer a morte? Ele não conseguiu. E quando ele falou: olha, esse corpo você vai buscar, esse corpo não, esse corpo é ungido por ele, e nesse corpo você não tem autoridade. Glória a Deus. E paralisou. Ele pegou, deu um passo para trás, se retirou e saiu. Sempre que Deus tem uma grande bênção, uma grande vitória, vem o inferno primeiro, vem o diabo primeiro, vem Satanás primeiro, para querer quebrar o que Deus tem com a tua vida de forte, de muito grande. Após esse mal sair, ele então depois passa por uma madorna, e em sonho o Senhor permite vir 3 anjos, e ele relatando que esses homens bem trajados,
marinha, de aeronáutica, e chegou ali e falou: nós viemos te operar. Ele disse: mas como? Está marcada a minha operação, é isso? Ele falou: sim, nós viemos te operar, nós vamos te operar, e você vai ser curado, porque dentro de você tem sangue pesado, tem sangue, muito sangue, que precisa ser expelido, precisa ser retirado. E nós viemos para te dar vida, nós temos autoridade para te dar vida. Ele falou: tudo bem, se vocês estão falando. E eles começaram a abrir ele de ponta a ponta. E quando abre ele vê todos os órgãos dele, ele começa a ver, contemplar todos os órgãos dele. Por que eu estou contando isso? Para você saber que o mundo espiritual, ele é real. Você não pode a todo momento só ficar diante do físico, ficar diante do material. Você tem que ir além, se permitir ir além, entrar no plano espiritual como servo de Deus, para que você veja coisas extraordinárias, coisas que Deus vai permitir você ter relação. Isso depende de uma seriedade muito grande com Cristo. Ser verdadeiramente reverente a esse Jesus e ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo. E quando ele conta ali, eles então começam, pega o copo assim, um pouquinho, e começa a tirar aquele sangue pesado. Começa a tirar aquele sangue pesado, joga em outro vasilante, assim, conta vazio. E ali faz toda aquela cirurgia, toda aquela operação. E aí, depois de algumas horas, eles terminam. Aí eles falam: pronto, já terminamos. Ele disse: mas como? Vocês terminaram? E vai me deixar assim aberto? Vocês não vão fechar? Não. A nossa operação é diferente. A nossa cirurgia é diferente. Não se preocupe. E ali, quando ele procura, já estava totalmente fechado, como se nada tivesse acontecido. Ele se toca e nada. Quando chega no dia seguinte, a doutora dele vem, a doutora do coração, passa com ele no exame. E oficialmente consta que não há mais absolutamente nada para se fazer, porque ele iria passar pela operação dos homens e o doutor já tinha advertido ele: a sua operação é tão sensível que eu não prometo ao senhor se o senhor retorna ou se pode ser que o senhor retorne para você aqui. Para nós é um desafio muito grande, porque nós vamos mexer no teu coração. A gente pode errar, pode haver um erro, alguma coisa pode acontecer. Então ele não promete ao Senhor. Então ele já estava ciente: o Senhor vai assinar aqui no abaixo assinado. E ele já estava ciente disso. Mas quem que veio antes de tudo isso? Jesus Cristo, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que Paulo significa ele. Oh meu Deus! Aê, Deus! Por que eu estou contando isso para vocês? Só para vocês saberem como Deus, Ele se preocupa conosco, amados. Mas o primeiro veio ser contrário. E se ele não está preparado? Quantas pessoas que não estão preparadas, que passam dessa vida para a eternidade, que vem buscar esse ser vem buscar. Você imagina? Ontem passou aquela cantora. Quem chegou a ver ali? E você vê que ela tem um pacto violento. Ela tem um pacto muito forte com as trevas, porque todo o show dela foi voltado a monstros, voltado ao espírito, até o gesto dela andar, ela se transformava com a cara. E me fez lembrar de um rapaz muito famoso, que era, porque era cantor de rock, muito famoso nos Estados Unidos. E ele tinha feito
pacto com o diabo. E quando ele foi, que faleceu, que o diabo veio buscar, segundo conta, eu estava falando isso com a bispa, diz que ele uivava tanto, e se rastejava de quatro, com os olhos desse tamanho, uivando, gritando, desesperado, unhando o chão, por onde ele passava, chegou a ficar marcas. Porque, obviamente, o pacto que ele fez, quem veio buscar com certeza. O mundo espiritual, agora nós não vemos, tudo parece ok, tudo parece maravilhoso. Quebramos um versículo da Bíblia, quebramos outro mandamento, está tudo bem. Erramos aqui, não fazemos conserto, não pedimos perdão. Vem a Santa Ceia, não estou preparado, eu ainda uso isso, uso aquilo, faço aquilo, aquilo outro. Mas o plano espiritual de Deus é para fazer infinitamente mais na tua vida. Pensa quantos amigos teus que o Senhor quer usar você para trazê-los. Quantos amigos, quantas pessoas próximas, quantos que o Senhor quer usar você, e de repente você está impossibilitado de imitar o Senhor Jesus, de reverenciar esse Cristo. Mas nessa noite o Espírito de Deus está querendo chamar a tua atenção, que aquele que te chamou, que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento acontece nessa noite, não vai ser quebrado em nome de Jesus. Deus vai aperfeiçoar você nessa noite, filho. Deus vai aperfeiçoar. Aleluia. Glória a Deus. Diga a pessoa que está do teu lado: não saia da sua boca palavra suja. Amém? Não saia da sua boca palavra suja. Você compreendeu já? Não fale da sua boca, não saia da sua boca o quê? O quê, meu Deus do céu? Você até fala: eu sou de Cristo, eu vivo para Cristo, sou imitador de Paulo, prego o Evangelho, eu faço a obra, eu estou aqui à disponibilidade do Senhor Jesus Cristo. Mas chega na tua casa, ou no ambiente que você passou raiva, nervoso, a primeira coisa que sai é um baita palavrão desse tamanho, e que parece tudo normal, tudo bem. Eu estou dentro da igreja, você está brincando com o mundo espiritual, porque lá em Pedro o Senhor diz bem claro: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, quando você expressa a palavra suja, você está dando ocasião para a limitação de Deus fazer uma grande obra na sua vida. Em Efésios 4, 29 até o 32, mas eu vou ler só aqui uma parte só desse versículo. Não saia da sua boca, não saia nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus. Às vezes você vem assim, dá uma topada, pronto. Acontece algo que de repente mexeu com a tua estrutura, lá vem um outro baita palavrão. Esse hábito precisa ser expelido, excluído. Você não pode aceitar esse hábito de falar palavrão. Como você pode dizer que é crente? Como você pode dizer que é cristão? Como você ignora o inferno? Você pensa que no inferno não existe uma porção de crente que usou falar palavrão constantemente? Todas as vezes que você for
minha vida. Um ser que trazia para mim imoralidade. Então, se você tem qualquer hábito imoral na tua vida, levanta a tua mão em nome de Jesus aí. Levanta a tua mão e diga: Espírito Santo, faz de mim um vaso novo. Eu quero ser chamado pelo Espírito Santo e ter um encontro divinal com o Senhor na glória celestial e não no inferno. E não no inferno. Tem tantas coisas que eu poderia falar para você aqui, que esse não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, está levando para o inferno. Está levando para o inferno. O crente não tem que ter naturalidade de ímpio. Você admira uma colocação de um ímpio, falar de um ímpio, tratar de um ímpio, a maneira que o ímpio faz. O crente está admirado de ver como que o ímpio fala, como que o ímpio tem o seu gesto. Isso está quebrado para aquele que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Aquele que quer ter a referência no Senhor Jesus Cristo, ele precisa quebrar hábitos, costumes. Você precisa começar então tirando da sua boca a palavra nojenta, a palavra suja, em todo sentido. Saiu por um acaso, houve um acidente, saiu. Opa, o que eu estou fazendo? Em nome de Jesus, vai para o banheiro, Senhor, perdoa, Pai, não deixa mais eu usar essa palavra. Muitas vezes, para o homem, já é um escândalo. Imagina uma mulher falar um palavrão daqueles. Você vê moça bonita com um palavrão, misericórdia, só o Senhor Jesus tem poder, nem olha para onde está saindo direito. Você, crente, tem que mudar os seus hábitos. Tem que ter hábito novo, a unção do Espírito Santo. Diga a pessoa que está do lado: o teu hábito novo, você começa a ter a partir do momento que você dá legalidade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém ou não amém? Segundo lugar, bem-aventurado que anda na palavra. Quem anda na palavra não tem como tropeçar. Quem anda na palavra não tem como se escandalizar. Quem anda pela palavra não tem como cair e ficar lá postado. Ele cai, mas ele se levanta, ele conserta, ele faz um pacto novo com Jesus, ele dá glória a Deus e ele vai para cima, ele arrebenta, porque Deus é com ele. E ele teve naquele momento o perdão do Altíssimo. Pronto, quem vive a palavra. Agora, quem não vive a palavra, já estou meio lameado, vou continuar na lama. Já estou meio tudo lascado. Vou continuar aqui, para mim não tem jeito. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas, porque ele colocou essa determinação que ele fez, tirou a própria vida. Pedro se arrependeu, e quando ele se arrepende, o Senhor concede perdão a ele. Ele vai e chora amargamente, e o Senhor o perdoou. O Senhor quer liberar um perdão para você em nome de Jesus. Não sei a condição da tua vida, eu não vivo com você, não estou na tua casa, não estou no teu emprego, mas esses hábitos vai acabar em nome de Jesus. Eu expulso, eu repreendo, eu libero, eu essa palavra, porque eles são libertos em nome de Jesus. São libertos, transformados pela palavra em nome de Jesus. É uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro, Satanás. Então você não toca nela. Será que eu posso falar isso com autoridade? Você pode dizer um amém? Não. Aleluia. Fica a pessoa que está do teu lado. A autoridade veio do céu. Toma posse em nome de Jesus. Nós temos uma referência em Salmo capítulo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos
roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Amém. Medita de dia e de noite. Aí ele vai ser, versículo 3: será como uma árvore plantada junto à riba de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe por que não acontece prosperidade na vida de muitos cristãos? Exatamente por não ler as Escrituras. Não ler as Escrituras. Negligenciar a palavra, deixar ela de lado. Prefere muitas vezes passar horas e horas e horas em aplicativos no celular do que pegar a palavra, ler a palavra. Se você não quer ler a palavra, coloque em áudio vivo. Você vai ouvir a palavra e você pode acompanhar lendo e ouvindo a palavra ali no aplicativo do seu celular. Faça alguma coisa, mas muda, viva a palavra, esteja com a palavra, em nome de Jesus Cristo, igreja. Não ignore essa palavra. Nós procuramos palavra e palavra de todas as formas, de todos os lugares. Queremos até mesmo ouvir uma profecia, alguém profetizar, alguém entregar uma revelação, alguém ser cheio do Espírito Santo para nos trazer algo, mas nós temos as Escrituras sagradas para falar conosco em grande mistério. Ignoramos isso e de repente Deus quer dar um conhecimento maior do que nós recebemos. Quantas vezes eu buscava na missionária que ela fosse usada naquele momento, a missionária ora por mim, quase todos os cultos terminavam, porque ela era um vaso de Deus cheio do Espírito Santo. E acabava-se o culto da tarde, ele estava lá, ora por mim, Deus falar. Muitas vezes Deus, olha, eu tenho uma divisa, eu ando por você, eu tenho um plano, eu vou fazer uma obra, e eu ficava cheio, alegre, Senhor, fala com você comigo e tal. Aí não ia eu para lá para ver se se cumpria alguma coisa. Nada. Porque não basta Deus falar, precisamos viver. Então hoje, por opção, eu escolho, vou buscar para Deus constantemente. Não importa quanto tempo leve para eu responder no grande que eu quero obter. Eu vou continuar e não vou cessar. Aleluia. Porque é melhor que aconteça ao vivo, e eu vejo que Deus está fazendo ao vivo, do que eu ficar numa promessa. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra, eu estou reverenciando a Jesus. Diga, reverência a Jesus. A minha reverência a Jesus Cristo. A Ramacherica. Levanta a mão, você tua reverência a Jesus. Se a tua reverência a Jesus, ele está falando contigo diante. Toma posse, o Senhor diz, versículo 4, de Salmo capítulo 1, versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vai passar, não tem jeito. Hoje o ímpio bebe, fuma, curte, dança, faz tudo que tem que fazer, faz mesmo, porque a Bíblia diz que ele está sujo e se suje mais, mas quem está limpo e se limpe mais ainda. É a palavra.
restauração, uma tranquilidade, uma paz. É isso que Deus faz através da tua vida. Alguém no local de trabalho está cheio de demônios, mas Deus usa você lá no local de trabalho. Uma mini palavra, essa pessoa é edificada e essa pessoa é levantada. Aleluia, em motivação através de você. Então deixa Deus te usar e fazer a grande diferença na sua vida. Você é bem-aventurado se guarda a palavra, se vive na palavra. Se nós temos a palavra, amado, não precisamos de mais. Eu posso chegar a dar 1000 conselhos para você. Essa pregação pode ficar a desejar amanhã. Você esquece, vai embora. Mas se você estiver na bem-aventurança desta palavra, com certeza não passa. Ela permanece. Você faz ano, entra outro ano, faz anos de novo, e essa palavra permanece. Tudo que você aprende nela, lendo, que o Espírito de Deus te revelou, não passa, amado. E essa chama nunca vai se apagar em você. E eu quero que você, em nome de Jesus, entenda que ter a reverência do Senhor Jesus, reverenciar Cristo Jesus, nós precisamos ser bem-aventurados. Principalmente na palavra do Altíssimo. Em terceiro e último lugar, porque nós temos a Santa Ceia. Amém? Permaneça focado no lugar. Permaneça focado no lugar. Diga a pessoa que está do lado: permaneça focado no lugar. Amém? Onde que nós podemos ter a base bíblica aqui? Nós sempre lemos aqui, Lucas 24, 49 ao 53. Glória a Deus. Mas nós não vamos ler todo. Eu não sei se é quase no final, 49, no 24 diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vocês acharam? 49. Vamos lá. Lucas 24, 49. 1, 2, 3. Eis. Olha só. Podemos ver mais uma vez, igreja? 1, 2, 3. Meu Deus do céu, permaneça focado no lugar. Foi o próprio Jesus que disse para os discípulos, para eles permanecerem e ficar, que eles seriam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Se eles não tivessem atendido ou se voltado para isso, felizmente, eles não teriam o prazer de receber o Espírito Santo se acompanhados após capítulo 2. A certeza, amados, de nós permanecermos no lugar. Eu estou aqui. Vocês não imaginam quanto eu sou desafiado pela negatividade. Mas o Espírito diz: fique focado no lugar, não saia do lugar, permaneça no lugar. E a contrariedade diz: mas cadê
do lugar, porque o Senhor quer se revelar a você no lugar de desafio. Glória a Deus, eu creio, levanta a mão, pode aplaudir em voz do teu Espírito, Senhor, está falando conosco. Pode ficar em pé, nós vamos participar do corpo do sangue de Jesus para cumprimento de que você tem Jesus como a sua referência. Amém ou não amém? Amém. Se você tem Cristo como a sua referência, um domingo como esse, você diz: eu vou fazer 7 domingos travados, porque eu quero ver algo diferente na minha vida. E essa é a oportunidade antes de nós participarmos do corpo do sangue de Cristo. Essa é a oportunidade. Coloca a mão no seu coração. Essa é a oportunidade de você se lançar e de você ter esse particular, essa oportunidade que o Senhor está te dando. Essa oportunidade de mudança. Senhor, não adianta, eu não consigo, já tentei. Mas continua tentando. Porque um hábito não é da noite para o dia que nós largamos. Um hábito não é da noite para o dia que nós deixamos. Precisamos trabalhar em cima disso, para largar, para deixar. Em nome de Jesus, não se conforme, eu não consigo, não tem jeito para mim, então está tudo certo. Não se conforme. Esse hábito vai ser expulso, vai ser expulso da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria, em nome do Senhor, nessa noite, de falar com você. Você que quer